A Nova Canção FM apresenta o programa Maranata. Produção e apresentação, Wilson Saturno de Oliveira. Vira bem cedo, ao romper da aurora, ao esconder. Às vezes eu fico pensando, quando será a vinda de Jesus? Será que ele vira bem cedo, ao romper da aurora, ao esconder da luz? Será um dia de grande agonia para os desviados que aqui vão ficar, sabendo que neste momento a igreja subindo está. Ele vem arrebatar seu povo, ele vem buscar a sua igreja, findou-se a peleja. Glorioso para este povo que está esperando. Às vezes passamos por lutas, tristeza e angústia, até mesmo choramos. Mas o crente fiel não desiste, pois ele sabe aonde vai morar. Ali não existe mais lágrimas, pois todo pranto Deus enxugará. Ele vem arrebatar seu povo, ele vem buscar a sua igreja, findou-se a peleja. A sua igreja, findou-se a peleja. Às vezes eu fico pensando, quando será a vinda de Jesus? Será que ele vira bem cedo, ao romper da aurora, ao esconder da luz? Será um dia de grande agonia para os desviados que aqui vão ficar, sabendo que neste momento a igreja subindo está. Ele vem arrebatar seu povo, ele vem
buscar a sua igreja, findou-se a peleja. Ele vem arrebatar seu povo, ele vem buscar a sua igreja, findou-se a peleja. Será um dia glorioso para este povo que está esperando. Às vezes passamos por lutas, tristeza e angústia, até mesmo choramos. Mas o crente fiel não desiste, pois ele sabe aonde vai morar. Ali não existe mais lágrimas, pois todo pranto Deus enxugará. Ele vem arrebatar seu povo, ele vem buscar a sua igreja, findou-se a peleja. A sua igreja, findou-se a peleja. Vamos começar o nosso programa lendo um texto da Palavra de Deus. Nós encontramos na carta de Paulo aos Efésios, no capítulo 6, de número 10, versículo número 10. No demais, irmãos meus, fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. Revestido de toda a armadura de Deus, para que possais estar firmes contra as astutas ciladas do diabo. Porque não temos que lutar contra carne e sangue, mas sim contra os principados, contra as potestades, contra os príncipes das trevas desse século, contra as hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais. Portanto, tomai toda a armadura de Deus, para que possais resistir o dia mau, e havendo feito tudo, ficar firmes. Estai, pois, firmes, tendo cingido os vossos lombos com a verdade, e vestido a couraça da justiça, calçado os pés na preparação do evangelho da paz, tomando sobretudo o escudo da fé, o qual podereis apagar todos os dardos inflamados do maligno. Tomai também o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Orando em todo tempo, com toda a oração e súplica no Espírito, vigiando nisso, com toda a perseverança e súplica por todos os santos. Amém. Com esse texto, quero saudar e cumprimentar todos os nossos irmãos, ouvintes do programa nesta quinta-feira, dia 5 de fevereiro de 2026. Quero saudar a todos com a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Que Deus abençoe a sua vida, que Deus abençoe seu lar, sua família, todos os demais os nossos irmãos que estão nos escutando pelo rádio, pela internet, através das nossas redes sociais, também pessoal que estão aí nos acompanhando, as pessoas que não são evangélicas, mas também que ouvem o nosso programa. Nossa saudação especial a todos. Queremos agradecer a Deus. Querido e amado Pai, te agradecemos nesta noite por essa oportunidade de estarmos aqui mais uma vez. Eu oro em favor de todos os pedidos de oração, Senhor, que sempre tem chegado até nós, Senhor amado. Abençoa todas aquelas pessoas que estão doentes, problemáticas, que estão passando por momentos da sua vida. Abençoa também a minha esposa, meus filhos, nossos colaboradores da programação Maranata. Abençoa em continuação, Senhor. Todos nós, de uma forma especial, nós oramos, pedimos e já te agradecemos no nome de Jesus. Amém. Vamos ouvir 2 hinos da abertura da nossa programação para o vosso elevo espiritual. Vamos ouvir.
Eu preciso pensar mais em Deus, mais em Deus eu preciso pensar. Minha vida está desalinhada, minha vida eu preciso alinhar. Meu altar está desarrumado, meu altar eu preciso arrumar. Crente assim desta maneira, no céu não pode entrar. Meu altar são as pedras que desmoronaram nos meus dias que tristes passaram, quando longe de Deus eu fiquei. Meu orgulho foi a causa dos pecados meus. Esqueci de pensar mais em Deus, vaidoso assim fracassei. Descobri que o homem sem Deus não é nada, é um luzeiro de luz apagada. Foi assim que distante chorei. Eu sei que o cair é do homem, mas o Senhor o faz levantar. Por mais que ele tenha pecado, Deus é grande em perdoar. Quando o homem confessa e deixa, misericórdia alcançará. Bem-aventurado há de ser quem consertar o altar. Meu altar são as pedras que desmoronaram dos meus dias que tristes passaram, quando longe de Deus eu fiquei. Meu orgulho foi a causa dos pecados meus. Esqueci de pensar mais em Deus, vaidoso assim fracassei. Descobri que o homem sem Deus não é nada, é um luzeiro de luz apagada. Foi assim que distante chorei.
Muito bem, meus amados irmãos, essa programação Maranata no seu rádio. Hoje muito quente aqui na primeira querência do Rio Grande, muito calor, está em extremo, né, o calorão aqui na nossa cidade. E eu acho que em toda a região, todo o estado, né, esse calor terrível. Mas estamos aqui, a irmã Salete não podia estar presente nesta noite, mas nós estamos aqui para levar ao ar a programação, juntamente com vocês que estão nos escutando nessa noite. O nosso abraço, o nosso carinho especial, vocês que já estão participando do nosso programa. Você pode dizer de onde você está nos ouvindo, né? Pedir o seu hino, e nós com muita alegria vamos atender aí a sua solicitação, tá certo? E agora no verão é cedo, né? 19 horas é cedo, muita gente ainda estão trabalhando, estão aproveitando a tardinha, né? Mas é bom. Deus abençoe a todos, nossos amigos também que curtem a nossa programação, pessoal que nos acompanha aí pela internet, pela live da Rádio Nova Canção. Receba o nosso abraço, o nosso carinho especial a todos vocês, nossos colaboradores. Queremos nesta noite rodar muito hino para você escutar, para alegrar a sua alma, o seu coração. Também a mensagem da Palavra de Deus que vamos falar nesta noite a respeito da Palavra do Senhor, tá? Nós temos aqui a participação da Rafaela Guimarães. Boa noite, eu vi, vocês estamos na escuta. Um abraço, Rafaela, também o Daltria ali no Itatim, que estão nos escutando, nosso colega de trabalho. Deus abençoe vocês ricamente. Obrigado pelo carinho, pela audiência aqui no nosso programa, tá? Também nós temos participação aqui pelo WhatsApp também, da Rádio Nova Canção. A irmã Terezinha Souza pede louvor, alma cansada, e oferece a todos os ouvintes e também pede oração. Obrigado, irmã Terezinha Souza. Deus abençoe a senhora e a sua família, tá? Também o irmão Devanir Carvalho ligou e pede louvor, Onde Está Você, com Jair Pires. Daqui a pouquinho vamos atender a solicitação dos nossos irmãos e estão participando aí da programação. Você pode participar pelos nossos telefones também. Você pode participar pelo WhatsApp. Vocês têm o nosso telefone, também pode participar aqui na programação. Assim vocês estão ajudando nós a apresentar o programa Maranata, certo? E Deus abençoe os nossos amigos do bairro Boa Esperança, da Vila Jauri, também os nossos irmãos da Timbaúva, lá também do bairro Portela, bairro da Gruta, bairro Ramão Bambil, né? Também os nossos amigos e irmãos aqui do centro da cidade, tá? Deus abençoe a cada um de vocês. Obrigado pelo carinho e pela audiência sempre aqui na nossa programação, certo? Vamos rodar então mais 2 louvores aqui no nosso programa, para o elevo espiritual de todos os nossos ouvintes, também atendendo a solicitação dos nossos irmãos que estão pedindo, né, e participando aqui da nossa programação.
Muito bem, ouvimos esses lindos louvores a pedido dos nossos irmãos que estão aí sintonizados conosco. Temos aqui também o irmão Pedro Tiago Moura da Rosa, está na escuta, a paz do Senhor. Ele disse que temos dando glória a Deus aqui com o irmão Giovanni, benção pura, sem mistura, umas duas feras aí, né? 2 tauras daqueles original, raiz. Deus abençoe os nossos irmãos, estão aí servindo a Deus também, fazendo a obra do Senhor, tá? Eu admiro muito esses 2 rapazes aí que são nossos conterrâneos e a gente conhece desde que nasceram, né? São irmãos, vizinhos e também amigos nossos aí de uma longa data. Deus abençoe os nossos irmãos, tá? Cada um na sua denominação fazendo o seu trabalho, mas com muito amor à obra de Deus, né? Daqui a pouquinho nós vamos trazer uma mensagem muito boa. Se vocês gostam de ouvir uma mensagem raiz, tá? Original, fica aí, não saia, não desliga teu rádio, fica com nós aí que temos uma mensagem para entregar a todos os nossos ouvintes nesta noite, certo? Queremos agradecer a todos os nossos colaboradores, nossos parceiros aqui no rádio, que sempre nos ajudam a levar ao ar essa programação. Nós somos gratos pela vida de vocês, tá? Tio Miliana, tia Florinda, lá em Porto Alegre, um grande abraço para vocês, sempre estão na escuta, com seu radinho ligado, nos acompanhando aí. Aliás, lá não é rádio, é Facebook, né? Deus abençoe os nossos irmãos, tá? Também quero agradecer o seu José Oliveira, nosso secretário da Agricultura, Pecuária e do Meio Ambiente, também a sua esposa, a professora Enita, as crianças, um grande abraço para vocês, tá? Agradecer também a tia Altíria, a Ofa no bairro Boa Esperança, sempre está colaborando conosco, tio Roque, também, Hoffman, Deus abençoe, tio Clóvis, um abraço para vocês aí, que estão sempre nos ouvindo. Também agradecer ao irmão João Silva Figueiredo e toda a sua família, são nossos colaboradores, né? Márcio, a irmã Neuza, a Jaqueline, filhinho, também a irmã Nilza e a sua mamãe ali no bairro Ramon Bambil. Deus abençoe vocês ricamente, tá certo? Queremos também agradecer a irmã Terezinha, irmão Joselma de Santa Catarina, também sempre nos escutando e também colaborando conosco. Um forte abraço a todos vocês, tá bom? Seu Ivo Carvalho, Deus abençoe seu Ivo e toda a sua família, suas filhas, genros, netos, Deus abençoe ricamente, tá, seu Ivo? Um grande abraço para vocês aí, tá? Também agradecer a irmã Francisca, irmão Amarante, ali em Canoas, bairro Matias Velho. Deus abençoe os nossos irmãos, sempre também acompanhando o nosso trabalho e colaborando conosco. Deus abençoe. Bazar da Imaginação, aqui em São Nicolau, onde você encontra tudo em bazar, artigo para presentes, novidades, sempre ali, ótimos preços, bom atendimento, você encontra utilidades domésticas e muito mais no Bazar da Imaginação, aqui ao lado da Brigada Militar em São Nicolau, tá? Um forte abraço para vocês, os clientes e também a funcionária ali, a Ema, Deus abençoe vocês, e obrigado pelo carinho, pela audiência e também pela colaboração, a família Trindade, Marlene, seu Adão, todos vocês de uma forma especial, certo? Então, Bazar da Imaginação, ao lado da Brigada Militar aqui em São Nicolau. Não deixe de fazer a sua visita e as suas compras, tá bom? Também agradecer ao seu Zequinha, a Berenice, ali no bairro Portela, são nossos colaboradores também na programação. Um grande abraço. Também a irmã Neiva Padiela, no bairro Boa Esperança. Deus abençoe. A irmã Kika, no Passo Santa Maria. Também o irmão Laurindo. Deus abençoe os irmãos aí, tá? A irmã Ebide, irmão Juvenal, lá em São Domingos, no assentamento São Domingos, município de Garrucho. Deus abençoe os irmãos, todos os nossos amigos ali do outro lado do rio Piratini, certo? Também forte abraço aí para o seu Bernardino, a Dona Maria, aí no bairro Boa Esperança. Eles também são nossos ouvintes e colaboradores também. No Valdomiro, uma Mirinda lá em Cerca de Pé, Deus abençoe. Queremos aí, mais uma vez, parabenizar a irmã Mirinda pelo seu aniversário. Tivemos lá domingo, né? Almoçamos com ela. Foi domingo o seu aniversário. Deus abençoe ricamente. Muita saúde, paz. E no nome dela, nós abraçamos todos os demais aniversariantes dessa semana. Pessoas que fizeram
aniversário, receba o nosso abraço, também as nossas felicitações, certo? Irmã Celina, irmão Alfredo, peço oração por minha família, meu esposo, Alfredo Alves de Moura. Obrigado pela participação de vocês, tá? Deus abençoe a irmã Celina, irmão Alfredo, ali no bairro Ramão Bombil, nossos amigos de uma longa data. Seu Alfredo, eu conheço ele de muitos anos, desde que começou o nosso programa aqui. Ele é o nosso ouvinte, sempre está acompanhando o nosso trabalho e participando aqui da programação Maranata. Então, um grande abraço ao irmão Alfredo, certo? Vamos oferecer então 2 louvores aí para homenagear os nossos colaboradores aqui na programação e também para o relevo espiritual de todos os nossos ouvintes que estão acompanhando aqui o nosso programa. Vamos ouvir.
abala montanhas. Muito bem, meus amados irmãos, seguimos em frente com o nosso programa. Nós queremos mandar a nossa saudação também para nosso filho lá, o Jonatas, o evangelista Jonatas Oliveira, também a sua esposa Karen e o seu sogro, o pastor Jorge Borba, a irmã Maria Salete, toda a família e a igreja lá em Nova Brécia, Rio Grande do Sul. Deus abençoe todos vocês de uma maneira especial, tá? Também a minha esposa, também o Avner, a Jamile, que estão lá em casa. Deus abençoe vocês ricamente, tá? Todo o programa de hoje, os hinos para o vosso elevo espiritual. Deus abençoe cada um fazendo a sua parte, né? Seu trabalho, estudando, enfim, cada um faz o seu trabalho. Falei no Jonas e a mensagem dele aqui que está na escuta da programação. E obrigado a todos vocês aí pelo carinho, pela audiência de vocês aqui no nosso programa. Pastor Jorge Borba, a igreja de Nova Brécia, tem também programação de rádio todos os sábados ao meio-dia na rádio Brécia Mais FM lá de Nova Brécia. Deus abençoe os irmãos que estão lá trabalhando, fazendo a obra do Senhor, lá, cada um fazendo a sua parte, né? E nós estamos passando aí por alguns dias difíceis, né? De muito calor, muitas vezes a canseira é bastante, né? Principalmente que quem trabalha fora de casa tem passado dias difíceis e de muito calor aqui na nossa região. Mas é tempo, né, de fazer esses calorão. Mas parece que antigamente não tinha tanto, o sol não queimava tanto que nem hoje, né? Quase que impossível trabalhar no sol. Mas parabéns aos guerreiros e guerreiras que estão aí trabalhando e ganhando o seu pão de cada dia. Isso é importante. Eu quero compartilhar com vocês uma mensagem que está no meu coração nesta noite. Foi tema da nossa divulgação no Facebook desse dia. Este tema, né, é importante sobre Filipenses, capítulo de número 1, versículo de número 28, que diz que em nada vos espanteis dos que resistem
o que para eles, na verdade, é indício de perdição, mas, para vós, de salvação é isto de Deus. Meus amados e queridos ouvintes que estão nos acompanhando, Paulo exorta aos filipenses a perseverança e a humildade, também ao amor fraternal e à santidade. Porque ele disse: somente deveis portar-vos dignamente conforme o Evangelho de Cristo, para que, quer vá e vos veja, quer esteja ausente, ouça acerca de vós que estáis no mesmo espírito, combatendo juntamente com o mesmo ânimo pela fé do Evangelho. O apóstolo São Paulo foi um grande líder da igreja primitiva. Não chefe, porque chefe é diferente de líder, mas um grande líder, aonde Deus levantou ele para sofrer pelo Evangelho. E ele cumpriu a sua missão, fazendo 3 viagens missionárias e pregando o Evangelho, fundando igrejas e fazendo a obra do Senhor. Por fim, ele disse que guardou a fé, que estava aguardando a coroa da justiça, que o justo juiz lhe daria naquele dia. Então, ele diz que combateu o bom combate e guardou a fé. Esse realmente nos deixou ensinamentos para a igreja até o dia de hoje. Temos ensinamentos do apóstolo São Paulo, muitas cartas que ele deixou para a igreja e que serve de alicerce espiritual para as nossas vidas no dia de hoje. Porque, meus amados, nós vivemos em tempos difíceis na era que nós estamos vivendo em pleno século XXI. Um dia desse eu escutava um testemunho de um pastor que ele dizia que alguém abordou ele e disse: mas por que vocês, assembleianos, ainda usam terno e gravata para pregar, para ir na igreja? Isso aí hoje não existe mais, não se faz mais isso, ande de qualquer forma, isso aí para Deus não serve, são coisas do assembleiano lá da antigamente. Então o pastor disse assim: não, irmão, você está enganado a respeito dos nossos costumes e ensinamentos. A palavra de Deus, ela nunca muda, ela sempre é a palavra de Deus. E nós temos esta convicção que nós temos que ser diferentes. Se você ir trabalhar num posto de gasolina da Petrobras, você é obrigado a usar o macacão da Petrobras, seja frio, seja calor. Você usa com alegria, não discute com o dono do posto. Você que é brigadiano, tem que usar farda de brigadiano, seja calor ou seja frio, você não questiona. Você que é do corpo de bombeiro, você usa o macacão do corpo de bombeiros. Também você não questiona, porque é lei, tem que usar. Você que trabalha num serviço perigoso, você leva todos os EPIs, botina, macacão, capacete, luva, é de praxe, você usa e você não questiona, porque é lei, né? Então, meus amados irmãos, por que nós vamos questionar os costumes da nossa igreja? A mensagem é forte, mas eu vou falar, porque eu fui chamado para isso. Por mim, eu ficava em casa, na sombra, descansando, mas eu tenho compromisso com o Evangelho, no qual me libertou, e com a chamada que tenho para pregar o Evangelho. Então, meus amados irmãos, enquanto eu tiver fôlego de vida, eu vou falar aquilo que é a palavra de Deus. Então, quando nós servimos a Deus em uma igreja e somos cobrados, por que nós não podemos obedecer? Nós obedecemos tudo o que for pedido lá onde nós trabalhamos, lá na nossa empresa, lá na nossa profissão. Tudo que for pedido para nós fazer, nós fizemos, porque é lei, e nós obedecemos, e nós fizemos com alegria. E nós temos que fazer.
porque é lei, está escrito, é uma ordem, tá? Aí quando toca de nós obedecer, irmãos, os costumes da igreja, as doutrinas da Bíblia Sagrada, nós queremos se recusar e dizer que isso é coisa do passado, que isso é coisa de pastor, porque isso é lero-lero, porque isso não adianta nós fazer, porque isso é coisa que já passou, que é do tempo de antigamente. Tá? Será que as pessoas não se tocam disso? Não tem um mínimo de sabedoria, de entendimento para compreender a verdade? Né? Aqui, meus amados irmãos, diz assim: a verdade de Cristo não precisa ser reembalada em algo que a faça parecer mais respeitável aos pecadores, cujo orgulho os cega à luz. O que é necessário é um exército de soldados corajosos e dedicados da cruz, que não serão silenciados pela zombaria do mundo. Tá? Então, o que nós precisamos hoje, o que Deus precisa hoje, a igreja precisa, é de um exército que não se acovarda diante do mundo. O mundo está tomando conta das igrejas, porque hoje a desobediência está em todos os lugares. Né? Eu não faço isso porque isso aí é coisa do pastor que inventou, isso é coisa da igreja, papapá, isso aí a Bíblia não diz, isso e aquilo e aquele outro. Eu ando do jeito que eu quero, não precisa nem igreja, não precisa nem ir na igreja, não precisa nem obedecer pastor, nem líder, nem nada. Eu quero obedecer somente a Deus. Então eu quero vos dizer em alto bom som nesta noite: se você não é submisso ao teu líder, você não é submisso a Deus. Simples assim. Com toda a segurança eu vou dizer para você nesta noite. Se você não tem a capacidade para obedecer o teu líder, o teu superior, você não obedece a Deus também. Porque é mandamento da palavra de Deus. Obedecei os vossos pastores, obedecei os vossos líderes, a vós escravos, obedecei os seus senhores. Isso e aquilo, Jesus deixou escrito isso na sua palavra. Isso são regras que está na Constituição de Deus, não é da Constituição dos homens. E mesmo que seja na Constituição dos homens, se for para ser cumprido, tem que cumprir. Né? É obediência. E a obediência, meus amados irmãos, a humildade, nos faz grandes, nos faz vencedor, porque assim tem que ser a nossa vida. Como seria uma sociedade sem obediência aos seus líderes, aos mandamentos, às leis? Que seria de uma sociedade? A Bíblia diz que houve um tempo que não existiu rei. Houve um tempo que não existiu rei em Israel. Imagina a bagunça, meus amados irmãos, num tempo desse que não existe ninguém. A Bíblia diz que cada um fazia o que queria. Imagina a bagunça daquela época. O que esse povo era capaz de fazer sem lei e sem rei e sem governador, né? Imagina a bagunça. Se hoje existem tantas leis, tantos preceitos, né? Tantos decretos existem hoje, e ainda existe um povo rebelde que não quer obedecer, que gosta de dar opinião, uma barbaridade, mas obediência zero, né? Para opinar é primeiro lugar. Todo mundo é especialista de tudo. Todo tipo de assunto que se levantar, surgem especialistas de todas as macecas, todas as moitas surgem especialistas, né? Se alguém falar sobre saúde, surge especialista de saúde de toda parte. Nunca pisaram numa faculdade, mas sabem tudo, né? Se falar sobre lei, sabem tudo de lei. Se falar sobre agricultura, sabem tudo de agricultura, né? Se falar sobre igreja, sabem tudo de igreja, mas nunca frequentaram um culto às vezes na vida. Não sabem nem o que é orar, não sabem nem o que é pregar, não sabem nem o que é ensinar, mas sabem tudo, querem só na sua mente, no seu coração enganoso, as pessoas sabem tudo. Tá? A Bíblia diz que enganoso é o coração. Tá? Enganoso é o coração. Então, hoje está muito chato, meus amados irmãos.
Muitas pessoas nas redes sociais não se dá mais para comentar quase nada. Muito pouca coisa se dá para aproveitar hoje nas redes sociais. Então nós devemos ficar atento a essas coisas. Nem tudo que se fala em redes sociais nós vamos acreditar, tá? Nem tudo que se fala em redes sociais nós vamos acreditar, porque hoje em dia tem especialista para todo quanto é lado, tá? Se falar sobre igreja, não, mas a igreja não precisa, isso aí é coisa dos homens, tá? Eu sigo a Deus, eu obedeço somente a Deus. Mas se não obedecer o vosso líder, você não obedece a Deus também. Você é um rebelde, desigrejado, tá? E isso não herdará o reino do céu. A palavra é clara, meus amados irmãos. Quão bom e quão suave é que os irmãos vivam em união. União, tá? União da fé. Participar da ceia do Senhor todos juntos. Ouvir a palavra de Deus todos juntos. Congregar todos juntos. Louvar a Deus todos juntos. Compartilhar seus testemunhos todos juntos. Isso é comunhão, meus amados irmãos. De um mesmo sentimento, de um mesmo coração, de um mesmo parecer, tá? Obedecendo aos nossos ensinadores, aos nossos professores. Isso é reino de Deus. Então, aqui o que diz o texto, meus amados irmãos? Em nada vos espanteis dos que resistem, porque tem muita gente resistindo ao Evangelho, resistindo à fé, combatendo de todas as fórmulas do Evangelho e querendo ser especialista em tudo e sabendo de tudo, mas não sabe nada. E no final, infelizmente, não herdará a vida eterna, por causa da sua arrogância e da sua prepotência. E aqui a palavra de Deus é clara, porque vos foi concedido em relação a Cristo, não somente crer nele, como também padecer por ele, tá? Tendo o mesmo combate que já em mim tendes visto, e agora ouviste estar em mim. Então, meus amados irmãos, devemos não somente crer em Deus, mas padecer por ele, tá? Ser combativo, ser confrontado, porque o Evangelho é confronto. A palavra de Deus, ela nos confronta, ele diz assim: olha rapaz, tudo não está certo, tudo está errado, e nós temos que examinar a nós mesmos, né? Examinar a nós mesmos, não apontar o dedo para os outros, mas apontar para nós mesmos, examinar nós, porque o Evangelho nos confronta, e não é por aí que se vai, rapaz, não é por aí, tá? Nós devemos, irmãos, tomar para si a nossa responsabilidade. Às vezes nós estamos fracos, às vezes nós estamos distanciados e nós colocamos a culpa nos outros. Porque a igreja não está bem, porque a igreja não é como antigamente, porque a igreja não sei o quê, porque não sei o que lá. Não, a culpa está em nós temos que olhar para nós mesmos, tá? Para as nossas fraquezas. Olhar para dentro de nós e reconhecer que a falha está em nós, não é nos outros. Tomar para nós a responsabilidade, ser corajoso, meus amados. Ser corajoso. E entender que o Evangelho nos confronta, e ele diz que se nós estiver errado, nós temos que aceitar. Nós estamos errados, sim. Então, o desobediente, o rebelde, não herdará o reino do céu. Porque se vai para o céu, é com humildade, é com obediência à sua palavra, aos seus preceitos, aos ensinamentos bíblicos e também dos nossos superiores que nos ensinam como nós devemos se portar dignamente diante de Deus. Aqui o apóstolo São Paulo diz no capítulo 2 aos Filipenses: portanto, se há algum conforto em Cristo, se há alguma consolação de amor, se há alguma comunhão no Espírito, se há alguns entranháveis afetos e compaixões, completai o meu gozo para que sintais o mesmo, tendo o mesmo amor, o mesmo ânimo, sentindo a mesma coisa. Isso fala de comunhão, meus amados. Nada façais por contenda ou por vanglória, mas por humildade, cada um considera os outros superiores a si mesmo. Eu estou mentindo, meus amados? Ou estou falando a verdade? O que diz o texto? Nada façais por contenda ou por vanglória.
mas por humildade, cada um considera os outros superiores a si mesmo. Humildade é isso. Humildade é quando nós temos a capacidade de reconhecer que os outros são superiores a nós, que nós não somos nada. Nós dependemos da misericórdia de Deus, também dependemos das outras pessoas. Não atente cada um para o que é propriamente seu, mas cada qual também para o que é dos outros. De sorte que haja em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus. Veja só, meus amados, o texto. De sorte que haja em vós o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus, que sendo em forma de Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus, mas aniquilou-se a si mesmo, tomando a forma de servo, fazendo-se semelhante aos homens. Olha só, o exemplo de Cristo para nós. Por isso que eu digo que a palavra nos confronta. Se Cristo teve essa capacidade de se despir da sua glória, tá? De se tornar servo, semelhante a nós, homens, tá? Ele aniquilou-se a si mesmo, tomando forma de servo, fazendo-se semelhante aos homens, e achando na forma de homem, humilhou-se a si mesmo, sendo obediente até a morte, morte de cruz. Esse é o confronto, meus amados. Quem somos nós para bater no peito e dizer que somos alguma coisa, que sabemos alguma coisa, que somos superior a alguém, tá? Quem somos nós para sermos combativos, combater o Evangelho? Ninguém ouse combater o Evangelho, meus amados, que você não vai quebrar a cara. Ninguém ouse. Hoje em dia, eu quero vos dizer aqui com muita tristeza e decepção. Hoje em dia, infelizmente, nós temos ouvido e visto muitos escândalos no meio dos crentes, dos cristãos. Escândalos de pastores, escândalo de obreiros e escândalos também de membros. Infelizmente, eu digo com dor no coração. Porque existe, meus amados. Porque os crentes também são seres humanos e são falhos. E se não ter humildade e capacidade de reconhecer as suas falhas, vão cair. E vai ser grande a sua queda. Enquanto maior for o seu grau, a sua patente, o seu ministério, maior será o tombo. Tá? Porque quando um membro cai, ninguém fica sabendo, muito pouca gente fica sabendo. E até muitos nem ficam sabendo. Mas quando alguém que é um pastor, um missionário, um evangelista, enfim, um líder, um convencional, o tombo é grande, que todo mundo fica sabendo. Porque enquanto maior a responsabilidade, o cargo, maior é a responsabilidade, meus amados irmãos. E nós temos visto muitos escândalos hoje no Brasil. Grandes líderes metidos em muitos escândalos. Corrupção, escândalo de dinheiro, escândalo sexual, né? Adultério. Nós temos visto isso e nós não podemos tapar o sol com a peneira. Ninguém passa a mão na cabeça de ninguém. Infelizmente, acontece isso no meio evangélico. E em todas as classes da sociedade acontece isso também. Ah? Não se escapa ninguém. Por quê? Porque o homem, ele é falho. O homem é falho. E quando ele não vigia, ele se mete em encrenca. E se mete em situações que depois não consegue sair. Então, meus amados, é por isso que nós estamos falando aqui sobre a humildade. De nós reconhecer os nossos erros. E dar meia volta e voltar. E se humilhar. E pedir misericórdia. Pedir perdão. Fica muito mais bonito do que resistir ao Evangelho. Porque ninguém que resiste ao Evangelho, ele não vai pagar o preço da sua desobediência. Jamais. E por isso que nossa fé, meus amados irmãos, meus ouvintes, a nossa fé não está firmada em homens, em líderes. Não.
a nossa obediência, podem contar com a nossa obediência. Quando traz um ensinamento bíblico para os nossos corações. Quando é um homem de Deus, uma mulher de Deus, podem contar sim com a nossa obediência, com a nossa dedicação, com o nosso esforço. Mas nós jamais vamos adorar a homens. Vamos reverenciar a homens e a mulheres. Porque nós adoramos somente a Deus, Pai, o Filho e o Espírito Santo. Somente a Trindade nós adoramos. O Pai, o Filho e o Espírito Santo. A esse nós rendemos glória. A esse nós rendemos graças. A esse nós rendemos o nosso louvor, a nossa adoração. A homens não, porque os homens são falhos e nos decepcionam. Tem gente que corre quilômetros e quilômetros atrás de homens, de profetas, de profecias, de revelações, para massagear o seu ego, para tentar ouvir uma mensagem e dizer assim: segue do mesmo jeito que tu está indo. Deus tem bênção para você. Deus vai te dar prosperidade, vai te colocar lá em cima dos outros. Isso aí, irmãos, não é mensagem de Deus. Eu sei que Deus abençoa. Eu sei que Ele é capaz de nos dar prosperidade. Eu sei que Ele é capaz de nos dar todas as coisas. Mas é mediante a sua vontade e a nossa dedicação. Nós semeando, nós vamos colher a colheita daquilo que nós semeamos. E até mais. Amém, meus amados irmãos? Mas a nós não pertence correr atrás de homens e mulheres. Às vezes nós gostamos de algumas pessoas que Deus usa de uma maneira especial. Gostamos, simpatizamos, mas até por aí. No demais, nós oramos por eles para que Deus sustente nas suas mãos e continue usando, porque eles são apenas vaso, tá? Para ser usado na obra de Deus. Somente isso, meus amados. Nossa estima e reconhecimento aos nossos líderes, aos irmãos que estão em eminência, liderando, mas adoração não. Adoramos somente a Deus, ao Pai, ao Filho, ao Espírito Santo. A esse nós oramos, a esse nós adoramos, nós rendemos glória. Amém, meus amados irmãos? Você está entendendo a mensagem nessa noite? Pelo que também Deus exaltou soberanamente. Ele deu um nome que é sobre todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho, dos que estão nos céus e na terra e debaixo da terra, e toda a língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Glória a Deus. A palavra de Deus é maravilhosa, meus amados. E quando eu falo nas pessoas que gostam de dar opinião a respeito de igreja, de pastor, eu tenho plena certeza que eles nunca leram a palavra de Deus. E se leram, não entenderam. E se entenderam, foi segundo o seu entendimento. Porque aquele que entendeu a palavra de Deus através do Espírito Santo, ele não erra. Tá? Ele não erra o alvo. Ele sabe em quem ele tem crido. Tá? Ele sabe. A Bíblia diz que nem os loucos, a palavra de Deus é tão perfeita que nem os loucos erram o caminho. O caminho do Senhor é perfeito que nem os loucos erram o caminho. Está escrito na palavra de Deus. Então, meus amados irmãos, vamos seguir em frente, não olhando nem para a direita e nem para a esquerda, mas combatendo aos hereges, aqueles que distorcem a palavra de Deus. Nesses últimos dias tem se levantado muitos falsos profetas, falsos ensinadores, tá? Muitos falsos ensinadores, pregadores da internet, homens que estão dando lugar a Satanás. Muitos
Temos muitas pessoas, irmãos, que estão sendo usados por Deus na internet para pregar a mensagem, para abençoar as pessoas, para levar o evangelho. Mas nós temos muitos falsos profetas ensinando nas redes sociais e na internet, trazendo doutrina de demônios, distorcendo a palavra de Deus, mudando os marcos antigos. Aquilo que nós aprendemos com os nossos pais na fé, com os nossos avós, com os nossos antepassados, para eles isso não vale mais. Não vale mais. Porque na cabeça deles, no seu coração enganoso, o que vale é o que eles estão ensinando, modificando tudo aquilo que, desconstruindo tudo aquilo que os nossos irmãos, com muito suor, com muitas lágrimas, com muita entrega, com muito amor pela obra de Deus construíram. A igreja do Senhor. Aqueles que com muito suor e sangue deram a sua vida pela obra de Deus. Hoje, muitos irresponsáveis estão tentando destruir. O que o amado irmão João, falecido, pregava, estava errado. O que a irmã Maria ensinava, estava errado. Mas está certo aquilo que eu falo hoje, que não existe isso, não existe aquilo, que aquilo lá não estava certo. Dá para entender, né, o que eu estou falando nesta noite? Dá para entender. Então não mude os marcos antigos. Não podemos mudar a palavra de Deus, meus amados irmãos. Podemos pensar diferentes sobre pontos, estratégias, sobre o momento que estamos vivendo, mas não podemos mudar os marcos antigos, os ensinamentos que nos trouxeram até aqui, e anular todo o trabalho, a dedicação, o esforço que os homens de Deus, que as mulheres de Deus, com muitas lágrimas, com muita oração, com muito joelho no chão, construíram a salvação dos seus familiares. As igrejas que foram construídas com muito esforço, nós não podemos destruir os conceitos antigos, porque foram construídos com fé, com coragem. Irmãos que não se abalaram diante das perseguições, irmãos que não se curvaram diante das perseguições, obreiros que muitas vezes apanharam, muitos foram mortos, açoitados, presos, mas não negaram a fé, não se acovardaram, não se espantaram, como diz o versículo aqui de Filipenses. Não deixaram a fé de maneira nenhuma, não se desviaram somente por achar que não estava de acordo com a sua vontade. Não se acovardaram, mas pagaram o preço, não tiveram a sua vida por preciosa, não foram covardes, mas resistiram o inimigo. Como o apóstolo São Pedro disse: resistir o diabo e ele fugirá de vós. Hoje, em vez de resistirem o capeta, estão dando lugar, e ele está fazendo o que ele quer dentro das igrejas, mudando o evangelho, tentando esfriar a maior quantidade possível de crentes e fazer que sejam apenas religiosos. E eu estou avisando há dias, eu estou dizendo há dias, se nós não abrir o olho, não tomar atitude, não se posicionar, a igreja evangélica vai virar uma igreja luterana ou uma igreja católica, em pouco tempo. Por quê, meus amados irmãos? Porque já estão
batizando crentes, já estão apadrinhando filhos, já estão fazendo tantas coisas que isso não existia no meio evangélico. Já estão abrindo tantas inovações que isso não existe no meio evangélico, não existia. Para se adequar aos olhos do mundo e querer ficar parecido com o mundo. Se você quiser ficar parecido com o mundo, você vai se distanciar cada vez mais de Deus. Preciso coragem para dizer isso, mas eu vou dizer para que depois as pessoas venham dizer, mas não me avisaram. Ninguém avisou que era assim. Não mude os marcos antigos, meus amados irmãos. Não mudem os ensinamentos da palavra de Deus para querer ser parecido com o mundo, para agradar o mundo. Porque se nós fizer isto, nós estaremos desagradando a Deus. Porque a Bíblia diz que o mundo jaz no maligno. Nós temos que ganhar o mundo, não o mundo ganhar nós. Entendeu? Por que mais claro que isso? Nós temos que pregar o Evangelho para ganhar o mundo, para converter as pessoas que estão no mundo, e não eles nos converter para eles. Em outras palavras, nós não podemos aceitar que eles digam assim, não, vocês têm que mudar, vocês têm que ser parecido com nós, isso aí é coisa dos velhos lá do passado, isso aí é coisa de antigamente, vocês têm que ser parecido com nós, aí nós vamos na igreja, aí nós vamos ser evangélico também, porque isso e aquilo. Não é bem assim, meus amados. A porta é estreita e o caminho também. Ou o caminho é estreito e a porta também. E sempre será. E a palavra de Deus não muda. Muda alguns costumes, muda. Isso nós acreditamos que muda. Mas a doutrina da palavra de Deus não muda. Os ensinamentos de Deus não mudam. A fé é pela graça. Hoje se fala muito em dinheiro. E por dinheiro as pessoas fazem qualquer negócio. Qualquer coisa. Qualquer mesmo. Mas a minha Bíblia diz que a salvação é pela graça, não é por dinheiro. É pela graça. Pelo sacrifício de Cristo lá na cruz do Calvário. Não venham me dizer que Deus falou contigo, que é para botar R$1.000 no envelope e trazer aqui, porque Deus vai te abençoar e vai te dar não sei quanto. Não venha me dizer isso, porque a salvação é pela graça, meus amados irmãos. Pelo sacrifício de Cristo na cruz do Calvário. E Deus não negocia essas coisas com ninguém. Se você sentir no coração de ajudar, segundo o que você sentiu no teu coração, é bênção de Deus. E Deus vai te abençoar e vai te retribuir pela sua semente, mas não por obrigação e por revelação. Fui claro? Creio que sim. Então, a fé vem pelo ouvir e ouvir da palavra de Deus. Se você não ouve a palavra de Deus, você nunca vai ter fé. E a salvação é pela fé, meus amados irmãos. E pela graça. Pela fé e pela graça. Então Jesus pagou o preço na cruz do Calvário. Então não precisa nós inventar as coisas, meus amados. Não precisa nós inventar. Doutrinas de prosperidade, disso e daquilo, não precisa nós inventar essas coisas. É só nós viver pela graça. A graça de Deus trouxe salvação a todos os homens. Ensinando nós que renunciando à impiedade, isso é o apóstolo São Paulo a Tito. Renunciando à impiedade e às paixões mundanas, vivamos neste presente século, sóbria, justa e piamente, aguardando a bem-aventurada esperança e a volta de Jesus. Então, meus amados irmãos, creia nisso nesta noite. Deus é bom e a fé vem pelo ouvir. Se você quer aprender, ouça a palavra de Deus. Leia a palavra de Deus. Se você não ler a palavra de Deus, você não ouvir ela, você não vai aprender. E sempre vai puxar para o outro lado.
E quando nós demos ouvido à palavra de Deus, quando nós lemos ela e abrimos o coração a entender, nós vamos ser bem-aventurados, nós vamos ser vitoriosos. Glória a Deus. Eu entrego essa mensagem nessa noite. Poderia ficar aqui até às 9 horas pregando, mas eu estou cansado, meu corpo está cansado. E eu quero nesta noite orar em favor dos pedidos de oração. Levar na presença de Deus os teus pedidos de oração, para que Deus estenda as suas mãos e te dê entendimento, te dê saúde, te dê força para vencer o mundo, tá? Não é indo para o mundo que você vai alcançar a vitória, mas é saindo de lá. É saindo de lá, tá? Esse é o segredo, meus amados. Tem jovens também, tem pessoas que acham que para ter sucesso na vida eles têm que ir para o mundo, para adquirir bens, para ser bem-sucedido, para adquirir um bom casamento. Aí que está o engano. Se você quiser ter sucesso na vida, alcance aos pés de Cristo. Ele tem tudo para dar para a sua igreja. Tudo. Ele é rico, é dono de todas as coisas. Querido Deus e amado Pai, nesta noite, preguei a Tua palavra, Senhor. Aquilo que o Senhor colocou no meu coração. Não a minha palavra, mas a Tua palavra, Deus. Aquilo que o Senhor nos tem revelado. Abençoa nesta noite os pedidos de oração, aquelas pessoas que estão doentes, problemáticas, enfermas, aquelas que estão passando por momentos de provações. A prova, porque o Senhor prova os corações e prova a nossa fé. Senhor, permita que o meu irmão e a minha irmã possam vencer a prova e ser bem-aventurado. Ter sucesso na sua vida espiritual. Senhor, abençoa de uma maneira especial aqueles que estão precisando de emprego. Abre as portas da bênção e da prosperidade, Senhor. Abre a porta da bênção e da prosperidade, para que os teus filhos tenham o sustento para a sua família e nada tem falta. Senhor, meu Deus e meu Pai, abençoa minha família, minha esposa, meus filhos, meus pais. Meu pai que esteve enfermo essa semana, abençoa ele dando saúde. Senhor, abençoa o Jonas, onde estiver, com a sua família, fazendo a obra de Deus. Abençoa, Senhor, Pastor Borba, abrindo porta e fazendo uma grande obra naquela cidade, salvando alma, reconciliando os desviados, fazendo que o teu nome seja glorificado. Abençoa a nossa cidade de São Nicolau, nosso município, que o Senhor venha abençoar, mandando chuva e fazendo, Senhor, prosperar os nossos irmãos, também a nossa agricultura. Senhor, nós te pedimos sobre a tua igreja, nosso pastor, nossos obreiros, pela construção ali da obra, da casa do Senhor, pela reforma. Abençoa, que nada tenha falta, Senhor. Pai querido, nós oramos pela nossa nação brasileira, dando paz, pelo nosso estado. Nós oramos, Senhor, por todos aqueles que estão, Deus, passando por alguma luta, Senhor, alguma dificuldade. O Senhor sabe a necessidade de cada um. Oramos em favor da Rádio Nova Canção, que tem aberto as portas para que seja pregado o Evangelho. Abençoa os nossos diretores e funcionários. Assim nós te pedimos, Senhor, continua conosco. Nós oramos e já te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Queremos, meus amados irmãos, também registrar aqui mais participações aqui no nosso programa. Irmã Maria Garcia, paz do Senhor, não viu? Vocês estão escutando o programa, está uma bênção. Grande abraço, irmã Maria, a irmã que tem uma fé, que tem uma palavra, uma oração, que é uma bênção. Deus abençoe a irmã Maria. Muitos anos serve a Deus na Igreja Batista e eu conheço ela há muitos anos. É uma serva de Deus, mesmo cadeirante, mas ela tem feito a obra de Deus com muita alegria, ganhando almas para o reino de Deus. Também, irmão Domingos Vieira Pereira, boa noite a todos, abraços para vocês também. Porto Alegre, a irmã Rosinara Ramos Ortiz, a paz do Senhor, estamos na escuta, trabalhando, mas na sintonia da programação. Que bênção, irmã, Deus abençoe ricamente todos vocês aí na Granja Ortiz, nossos amigos, nossos irmãos, que estão trabalhando. Que bênção, né? Também eu quero
registrar a participação da irmã Ruth Cardoso. Eita, glória a Deus, é fiel. Deus abençoe você, irmão Deus. Muito obrigado, irmã. Deus abençoe, irmã Ruth, irmão Alcindo. É uma benção, irmã Ruth. Fazendo a obra de Deus sempre, orando em favor de todos os necessitados. A gente acompanha o trabalho da irmã e é uma benção de Deus, tá? Deus abençoe todos vocês aí, os irmãos da igreja Deus e Amor, todas as denominações, Assembleia de Deus da Argentina, pastor Fabiano, nosso amigo, pastor André, ali também, nossos amigos, nossos irmãos, também os irmãos da Batista Nacional, Batista Salem, né? E das demais denominações aí, que temos muitos irmãos e amigos que congregam também, que fazem a obra de Deus, tá? Às vezes foge da nossa mente, mas Deus conhece cada um de vocês, certo? Eu vou embora, mas vai ficar a nossa técnica de som, a Vitória, rodando aí mais hinos para nós até as 9 horas aqui no programa Maranata. Tá? Se possível, deixa a live para os irmãos acompanhar, tá? De longe, os irmãos estão nos acompanhando, podem ficar ouvindo os hinos aí na nossa live. Lá em Porto Alegre temos muitos ouvintes, né? E em outras regiões também onde não tem rádio, não alcança o rádio, os irmãos estão sempre escutando, tá bom? Fique com Deus, irmãos. Se Deus quiser, voltaremos na próxima quinta-feira com mais um programa Maranata. Até lá, na paz do Senhor.
Rádio Nova Canção FM de São Nicolau e a hora certa. 20h34.
Rádio Nova Canção FM de São Nicolau e a hora certa. 20h49.